Muito bem, pessoal, acho que a gente pode começar nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu acho que só temos meninas aqui por enquanto, né? Com exceção do Francisco, que é nosso backstage aqui. É uma alegria muito grande para a gente iniciar essa aula com vocês, poder dar início a esse projeto que era algo que eu já tinha no coração. A professora Aline Mara me fez o convite para a gente organizar essa proposta. Nós gestamos isso bastante, né, Aline? Alguns meses, eu acho que já foi até um ano atrás. Eu acho que sim, é. Para quem não esteve na live que a gente fez de apresentação aí dessa ideia, a gente contou um pouquinho da nossa história. A Aline é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, eu me mudei para Floripa para trabalhar com o Denver lá na época. A gente se conheceu e aí a Aline começou a me convidar para participar de algumas bancas de defesas de trabalhos, e eu comecei a ministrar algumas aulas a convite dela na graduação. A gente começou a fazer pesquisa junto, ela começou a se interessar pelo Denver e querer levar o Denver lá para os alunos. Enfim, ela acabou mergulhando aí no autismo, fez a formação de intervenção precoce, acabou se tornando aí também, capacitando para ser supervisora, enfim. E aí mergulhou de vez aí, ela já era da linguagem, trabalhava com transtornos dos sons da fala, depois com apraxia, com transtornos motores, e aí mergulhou também no autismo. E a gente acabou fazendo várias parcerias aí juntas e compartilhando muitas ideias, muitos projetos, né? projetos. Escrevemos um livro juntas. Exatamente. Eu acho que a ideia do curso partiu quando a gente estava desenvolvendo o livro também, né? Foi. Porque como deixar todo esse conteúdo, eu tenho muito essa veia assim docente mesmo, né? De tornar o mais didático possível. E quando a gente estava pensando no livro, né? Como que é alguém que não é da área ou que entrou agora, né? Como que ela pode aprender? Porque os conteúdos estão um pouco aqui, um pouco lá, e eu sempre, ex-alunos, alunos que já se formaram há muito tempo e agora estão ingressando nessa área. Prof, me indica um curso, prof, me indica isso, me indica um livro. E assim, eu não tinha o que indicar, né? Eu tinha formações, tal formação, mas não adianta fazer uma formação se não consegue ter a linha de raciocínio completo, né, gente? Então, essa era uma angústia que eu tinha. E o primeiro passo foi o livro, né? Que a Di topou, a professora Aveline da UNB também, e a Bárbara, que é uma ex-aluna minha. E na elaboração desse livro, pensando nos autores, o que tem que ter no livro, o mínimo que um fonoaudiólogo deve saber para poder atuar com autismo. Mas e se a gente fizesse aulas, né? Que eu acho que a aula ainda é mais fácil o acesso e é bem mais gostoso, né, gente? Vamos combinar. E trocar ideias, discutir, né? Relacionar o teórico com o prático, evidência científica daquele assunto, enfim. E assim, como a nossa vida é muito tripulada, né? A gente estava até conversando antes, a gente não conseguia colocar em prática, né? Logo, assim, então a gente foi desenvolvendo. Também tinha muito cuidado o que selecionar, quais os temas que a gente queria que estivesse nessa pós. Então, eu e a Di, a gente fizemos milhões de reuniões, depois o Francisco também, né, algumas, e a gente chegou nesse denominador, né, nesse cronograma que vocês vão conhecer hoje. Então, a gente está muito feliz. Os profissionais também, os professores foram escolhidos a dedo, assim, todos eles muito, assim, participativos, querendo, como eu posso contribuir, né? Então, acho que ficou bem bacana essa linha de raciocínio. Pensando nesse caminho que a gente vai discutir hoje na aula. Acho que hoje trazer, né,
esse caso, trazia esse menininho lindo, maravilhoso que tá ali falante, assim, ilustra o que a gente quer que vocês aprendam no aprimoramento, desde o início até lá no final. E o que é legal, assim, que eu acho que a gente tentou fazer aqui, que a gente está conseguindo fazer com esse curso, é transformar isso num conteúdo muito prático, porque eu sei que as especializações, que os aprimoramentos, que os aperfeiçoamentos que rolam em geral por aí, né, são muito teóricos, muitas vezes, e muito distantes da aplicabilidade. E eu sei que não é tão fácil a gente pegar todo esse conteúdo e falar, e agora, como é que eu aplico isso na minha prática? E esse raciocínio que a gente vai construir com vocês ao longo de todo o curso, ele é uma coisa que foi construída com muito custo. A gente vai falar desses custos, inclusive, depois, lá no finalzinho da aula, para vocês entenderem o quanto que foi suado para a gente construir essa linha de raciocínio, né? Que hoje é tranquila, hoje está fácil para mim, né? Hoje eu pego uma criança, eu sei qual que é o ponto de partida, eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei quais são as etapas que eu tenho que passar, né? Mas nem sempre foi assim, né? Então eu tive que construir isso do zero, eu tive que elaborar esse raciocínio a partir de quase nada, né? Eu não consegui encontrar isso pronto, né? Então, conseguir sistematizar esse conteúdo para vocês e conseguir trazer isso, né, em forma de um curso estruturado, trazer isso em forma de um conteúdo previsível, né? Então, isso tudo é muito legal, porque a ideia aqui é pegar na mão de vocês mesmo, e a gente quer fazer isso muito através das mentorias que a gente vai ter, né, ao vivo, mas pegar mesmo nas mãos de vocês e caminhar com vocês para ajudar vocês também a trazerem esse raciocínio para a experiência clínica de vocês, né? Eu não sei como é que é a experiência de vocês, mas eu morria do coração quando, nas primeiras vezes que eu tive contato com crianças com autismo, eu falava, e agora, oncotô, poncovô, né? Então, construir tudo isso aí foi muito árduo, e hoje é muito legal poder compartilhar isso com vocês. É uma experiência muito legal mesmo. Deixa eu projetar aqui a aula, aí a gente retoma um pouquinho da... Ednise, eu posso fazer uma pergunta? Pode? Ok. Aline Mara, por favor, né? Você também. Na verdade, assim, eu me formei em 2008 e na minha faculdade, na minha base, a gente nunca teve nenhuma linha teórica, né, para trabalhar com crianças autistas, né? Então, assim, e depois, quando a gente começa a estudar essa linha teórica comportamental, a gente vive um conflito. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu vivia esse conflito, assim, daquilo que eu sempre trouxe como profissional, e agora tendo que trabalhar a linguagem de uma forma que eu nunca tinha imaginado na minha vida, né? Que a linguagem poderia ser compreendida como um comportamento e ensinar através de repetições sucessivas e tudo, isso foi muito conflitante para mim. Hoje em dia eu estudo o máximo que eu posso, assim, acompanho, faço cursos, e até hoje eu nunca quis me especializar, nunca quis fazer um curso em análise do comportamento aplicado, porque eu não me enquadro, não sei se eu me encaixo ali, sabe? Eu gosto de ser fonoaudióloga e parece assim que eu vou atraindo alguns princípios que eu já tenho, apesar de utilizar assim a base, né, da análise do comportamento, que favoreceu assim gigantescamente nos meus atendimentos, e é por isso que eu estou aqui nessa aula e nessa pós-graduação, porque eu nunca me senti à vontade para fazer assim, não, eu quero fazer uma especialização em análise do comportamento, porque na minha cabeça, e infelizmente aqui na região onde eu estou, as pessoas perguntam se eu sou fono-aba,
né? E a gente nem sabe o que é, Fonoaba, eles né? perguntam isso, o que eles querem dizer com isso, né? O que é fonoaba e tal. Sim. E muitos profissionais se vendem como esse profissional, né? Como essa coisa, assim, que a gente não sabe explicar direito. Então, assim, eu sempre questiono muito a minha atuação e tento estudar tudo que pode agregar de valor na minha sessão. Meu objetivo é evoluir meu paciente. Eu não quero levantar a bandeira nem de tal, Sim. nem de... Entende? E aí eu queria saber se, assim, hoje em dia, pelo menos, a fonoaudiologia já evoluiu um pouco a nível acadêmico, de já inserir um pouco, né, essa visão, essas teorias que... A gente vem lutando bastante para isso, Ariane, né? Até o meu vínculo com a professora Aline começou por isso, porque ela começou a me convidar para dar aula sobre o modelo de Denver, para dar aula sobre intervenção global, para a gente conversar sobre essas outras perspectivas, né? Eu acho que ao longo do curso aqui, você vai ter a chance de desconstruir e reconstruir muitas desses questionamentos, e você vai entender o lugar de cada coisa. Né? A gente vai ter 2 módulos sobre análise do comportamento, a gente vai tentar fazer essa ponte de como a análise do comportamento pode servir à terapia fonoaudiológica e como a terapia fonoaudiológica pode se usar das estratégias de ensino da análise do comportamento para favorecer o desenvolvimento da criança. Mas também delimitando, tipo, o que é da prática fonoaudiológica, que não é, que a análise do comportamento não dá conta. Não vai ser barato, mas é muito boa. Entende? Então, tudo isso são coisas que a gente pretende abordar aí ao longo do curso e construir com vocês esse raciocínio para isso, para vocês entenderem também, tipo, olha, porque, inclusive, a gente vai ter uma perspectiva desenvolvimental, que a gente vai mostrar isso aqui com esse caso, que a gente vai apresentar para vocês, e a gente vai construir esse raciocínio ao longo do curso. Vocês vão ver, assim, que não dá para a gente viver sozinho, que a gente é interdependente, que a gente tem muita coisa para construir junto. Mas isso vai se clareando com o tempo. Tá bom? Deixa eu abrir a tela aqui para ir para a nossa aula. Então, primeiro, para vocês me conhecerem um pouco, acho que a maioria já acompanha um pouquinho do meu trabalho, né? Eu sou fonoaudióloga, me formei pela USP aqui em Bauru em 2003, tem um bocado de tempo. Fiz meu mestrado em linguística pela UNB. Pessoal, se puderem fechar o áudio de vocês. Eu não consigo ver todo mundo. Que agora eu não consigo ver todo mundo. Vamos lá. E aí, peraí que eu vou ter que fechar o áudio. Aline, eu vou te colocar como host para você ficar controlando o áudio das pessoas, tá? Deixa eu colocar aqui a Aline como host. Pronto. Certo? Como eu estava compartilhando a tela, eu não conseguia... Eu não estava conseguindo... Agora sim. Vamos lá. Voltando para me apresentar para vocês. Então, fiz aí meu mestrado em Linguística pela UNB. No meu mestrado eu trabalhei com fonética, com fonologia gestual, que vai ser uma abordagem que a gente vai conversar um pouquinho bastante aqui ao longo do curso. Me envolvi com o autismo, e aí direcionei toda a minha formação para isso.
né? Então, especialmente depois de 2014 em diante, eu comecei a focar toda a minha formação mais especificamente no TEA, tá? Então, aí fiz formação internacional para avaliação diagnóstica, fiz a formação para intervenção precoce no Denver, fiz uma série de capacitações, de cursos na área de análise do comportamento, TEACH, Prompt, PETS, de fala. Moisés, dá um e-mail. Áudio aberto. Pessoal, fecha o áudio, por favor, de vocês. Fecha o microfone de vocês. Obrigada. E aí, depois, me envolvendo com tudo isso, acabei focando bastante na área de desenvolvimento infantil e expandindo um pouco mais esse trabalho, meu foco principal é fazer diagnóstico precoce, né? Esse é meu objetivo primário. Então, tudo que eu fui fazendo depois tem a ver com essa busca aí de fazer diagnóstico precoce, intervenção precoce e uma intervenção que de fato dê resultado. E aí, temos a professora Aline, que acho que pode se apresentar. Fala de você, Aline. Então, só um minutinho, gente, que eu estou tentando, como eu saí aqui, para poder voltar na minha tela inicial. Bom, então, como a Di adiantou, né, agora com todos esses 1000 projetos que a gente tem juntas, né, eu chamo carinhosamente de Di, adiantou, né, eu tenho histórico, assim, meu mestrado, meu doutorado, né, e eu fiz pós-doutorado também, na área de transtornos dos sons da fala e, mais recentemente, na área dos transtornos motores de fala. E quando eu comecei a trabalhar, né, em Florianópolis e que eu assumi a cadeira de linguagem infantil, esse aperto no coração, que acho que vocês já passaram por isso com certeza, né, tenho certeza absoluta, que a gente vê tantas crianças com um diagnóstico ou com suspeita, ou até mesmo assim, a gente tem certeza, mas não tem um diagnóstico, enfim, que eu precisava, de alguma maneira, ajudar aquelas crianças e capacitando o máximo que eu puder os alunos ali, né, porque eles que vão multiplicar esse conhecimento. Mas é muito difícil porque a gente tem uma carga horária bem reduzida na graduação, então, respondendo, né, a fala lá inicial, mas com muita luta eu tenho conseguido, sim, colocar já vários temas na graduação, mas a gente sabe que é muito pouco, né, algumas aulas sobre TEA, algumas aulas sobre transtorno motor de fala, por mais que a gente insista e faça muito, né, barulho com relação a isso. Traga convidados, né, a Di foi inúmeras vezes, participou lá dos meus trabalhos na UFSC, e assim, isso tudo só fez com que eu cada vez me aprofundasse mais ainda, então eu já fiz várias formações também em TEA, e tem até uma aluna aqui na sala que eu vi, né, que ela foi uma precursora, né, foi o meu primeiro trabalho que eu desenvolvi científico com TEA, junto com ocorrência do transtorno motor de fala, então, que é a Laila, ela está aí, e tudo isso, assim, me motiva a cada vez me aprofundar mais, e de maneira, assim, o mais didático possível, porque eu sempre falo, não tem pergunta idiota, não tem pergunta... eu acho que todos os nossos anseios, né, até o que desculpa, eu esqueci o nome da fono que falou no começo, que trouxe, conflito, né, a gente estudou linguagem de um jeito, agora tem essa terminologia fono-aba, então, eu acho que o nosso conhecimento, assim, nunca finda, né, porque a gente sabe, quem trabalha com TEA e com co-ocorrência do transtorno motor ou outras associações, outras comorbidades, a gente não tem fim, né, e isso tudo me faz também ter muita motivação de estudar esse grupo.
E, então, eu tenho desenvolvido pesquisas, né, tanto no nível de graduação como mestrado, nesse tema. E o que eu puder, assim, divulgar, ajudar vocês, eu vou fazer durante esse percurso aí que a gente vai caminhar juntas. Muito bom. E aí eu quero apresentar mais uma pessoa para vocês, que é a Simone, que é a nossa convidada de honra para essa aula, porque quando a gente pensou nessa aula aqui para apresentar o curso para vocês, a gente queria mostrar qual é o percurso que a gente vai percorrer do raciocínio clínico, né? Então, é um curso focado na prática, é um curso para ensinar vocês a pensarem a prática. E aí eu falei, bom, nada melhor do que mostrar o caminho que a gente fez com um caso real, né? Então, eu convidei a Simone, que é a mãe do Mário Henrique, que vocês vão conhecer hoje aqui nos vídeos, para ela vir aqui contar um pouquinho dessa trajetória junto com a gente, porque ela viveu muito a fundo isso. Então, a Simone está desde o começo da intervenção global do Mário, ela participou de todas as supervisões de desenvolvimento global, de todas as supervisões de fono, ela participou de todas as sessões, ela acompanhou tudo milimetricamente, acompanha até hoje. Ela já está super por dentro aí do que é intervenção motora de fala, do que é hierarquia motora das aquisições, ela já sabe, está manjando de funções executivas, de expansão lexical, de estimulação de linguagem em vários níveis, aí ela entende tudo já. E aí eu queria que ela contasse para a gente, né, um pouquinho de como foi esse caminho com o Mário Henrique, que a gente vai ver um pouquinho dos vídeos, porque a gente vai contar para vocês um pouquinho de como foi a intervenção desse caso. As fonos, algumas das fonos que o atendem agora e que atenderam ele antes estão aqui, né? Já são 3 anos e quantos, Ci? De fono? De fono ele vai fazer no final do ano 4 anos. 4 anos, né? Então é isso. E eu queria então um pouquinho que você falasse um pouquinho da historinha aí do Mário. Sim. Boa noite, gente, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês por terem se inscrito, por essa troca de conhecimento, por vocês terem essa boa vontade. Eu falo isso como mãe, né? Como uma pessoa que tem muitos ganhos quando vocês se aprofundam cada vez mais no conhecimento. As famílias são, de fato, presenteadas com isso, então eu desde já agradeço o empenho de vocês e a dedicação por ampliar esse conhecimento. A gente começou a intervenção do Mário Henrique com 2 anos de idade, que foi exatamente no ano que a gente recebeu o diagnóstico dele. Nós ficamos de outubro de 2018 até dezembro de 2018 sem intervenção Denver. Nós iniciamos a intervenção Denver em dezembro de 2018 e em março de 2019 houve a formalização de uma possível hipótese de que ele teria apraxia de fala. E ela foi feita uma avaliação nele, na época, em março de 2019, e foi trazido, né, para mim, a avaliação em mãos, formalizando que ele tinha realmente dificuldades motoras de fala. E ainda assim, a gente percebeu que, embora tivesse mudado o protocolo um pouco dos atendimentos, que as sessões tivessem sido reduzidas de 50 minutos para 30 minutos e diariamente, reduzindo a intensidade, mas aumentando a frequência, ainda assim a gente não teve evolução, porque eu ainda precisava consolidar algumas coisas que estavam com alguns gaps. Então, a Ednise entrou em julho de 2019, e a partir da segunda quinzena nós iniciamos esse trabalho, com a parte de treino de imitação estruturada, que era todos os dias 20 minutos inicialmente, porque era algo muito difícil para ele. Ele não sabia, ele realmente tinha dificuldade com o neurônio espelho. Ele não sabia o que era imitar, era 0. E embora isso dentro da sessão Denver fosse imperceptível, porque ele sempre foi bom de brincadeira, então algumas terapeutas contestavam quando eu dizia, ele não sabe imitar, porque realmente no jogo a imitação dele era boa, porque ele sempre gostou muito de brincar, mas a imitação dele, motora grossa, de gestos e a orofacial, nunca acontecia.
Então, ele não entendia o que era imitar. Para essas situações, ele sempre teve muita dificuldade. Tanto que ele também foi diagnosticado com um déficit de transtorno motor, né? Na parte da fisioterapia. Ele tinha um déficit de planejamento motor e foi iniciado um trabalho conjunto com a fisioterapia também, na mesma época. Isso. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, uma criança que tinha uma intervenção global intensiva, então ele fazia Denver com pelo menos 15 horas por semana. Ele já vinha num acompanhamento fono, mas ainda não muito bem direcionado para as demandas dele, nesses primeiros meses. E quando eu entrei no caso, fui observar para ver, né, olha, qual é o nosso ponto de partida, da onde a gente começa. E aí percebi que ele não tinha alguns pré-requisitos muito básicos antes da gente começar a pensar em treino de fala, tá? A gente vai percorrer toda essa linha de raciocínio com vocês no curso, vai ensinar vocês a identificarem isso, vamos dar estratégias para estimular essas coisas, tá? Então, a proposta é a gente passar por tudo isso. E aí, no caso do Mário, a gente percebia que ele tinha uma atenção compartilhada muito ruim, que ele tinha uma intenção comunicativa mais ou menos, então ele já apontava para pedir, mas era uma coisa um pouco inconsistente, ele não tinha muitos recursos comunicativos, não verbais, ele não tinha uma imitação fluente. Então, por conta disso, a gente entrou com essas duas estratégias primeiro. Então, o treino de imitação estruturado, baseado no RMI, que é o Rapid Motor Imitation, que depois a gente mostra para vocês também, e com o treino de comunicação alternativa, que a gente usou o Let Me Talk, um aplicativo e um tablet, e aí começamos, então, com essas duas vertentes. Então, a proposta era de desenvolver fala, mas nosso primeiro passo foi desenvolver esses pré-requisitos aí para o desenvolvimento da comunicação como um todo. Tá? Então, nosso primeiro objetivo foi esse. Nós ficamos nisso quantos meses, Simone? Você recorda? A gente ficou poucas semanas em cada objetivo de imitação, porque ele ia passando, e entre as sessões de imitação, a gente também intercalava com as massagens com a Z-Vibe, né, para dessensibilizar, para ele aceitar o prompt, que no início ele era um pouco aversivo. Primeiro a gente iniciou com massagens, né, e aí depois foi o trabalho com a Z-Vibe até ele aceitar o toque. Perfeito. E aí vou mostrar para vocês um videozinho das primeiras sessões, que é o primeiro registro que a gente tem dele, com a fono. Vocês estão vendo a minha tela, né? Esse aqui é de 8 de agosto de 2019. A gente mostra essa sessão que é para ver que, assim, tipo, a gente suou, viu, gente? Em 11 minutos e 58 por aí, eu acho que ele fica mais calmo, que ela precisou fazer muita gestão nesse vídeo. Aí ele tá mais calmo e onde ela solicita a imitação dele, ele quase zero, né? Ó, percebam que ele quase não faz atenção compartilhada, ele não tem contato visual, ele não olha para ela, ele é bem... Eram muitos déficits. Ela está tentando que ele faça uma vocalização, só aí era zero, tá? Di, só lembrando, como a Simone falou, que antes ele já estava com tratamento fonoaudiológico. Isso, ele já vem aí em fono já há alguns meses. Tá? E um erro que a gente identifica sempre é não ter um olhar bem atento para esses pré-requisitos. Então, na ansiedade da fono trabalhar a fala, da família cobrar a fala, a gente sabe que a família também cobra a fala, esses pré-requisitos ficam para trás, e a gente viu que não teve resultado, né? Então... Exato. Aqui, para vocês terem uma noçãozinha de quem é essa criança.
Tipo, pedia produção de voz, nem produção de voz ele não dava conta, tá? Era choro, resistência e etc. E aí, depois, então foram ao todo, você lembra-se quantas semanas a gente ficou nesse nível? Acho que a gente ficou uns 2 meses, próximo de 2 meses. E aí, para vocês entenderem, meninas, para algumas crianças, 2 meses é um tempo rápido nesses pré-requisitos, tá? Eu tenho crianças aí que a gente ficou 8 meses trabalhando só com os pré-requisitos, até que a gente conseguisse iniciar uma intervenção de fato de fala, tá? Mas, enfim, dele foram 2 meses, e aí a gente começou o trabalho dentro dessa hierarquia motora de fala. Tá? A gente vai explicar também isso bem direitinho, mas a gente trabalha dentro de uma perspectiva, a gente usa o prompt, mas o raciocínio que a gente usa aqui, ele é um pouquinho adaptado, o raciocínio que eu uso é muito baseado na abordagem da fonologia gestual, né, da fonologia articulatória, para quem já está ambientado com essa perspectiva. Então, a gente usa ali o raciocínio do prompt, os manuseios do prompt, mas com um pouquinho de adaptação. E a gente trabalha dentro dessa perspectiva aí da hierarquia motora de fala. Então, depois que a gente trabalhou com todos esses pré-requisitos, a gente conseguiu aí, depois que ele fizesse esse vozeamento voluntário, que era difícil para ele no começo. E aí, na primeira fase mesmo de treino motor, a gente começou com o treino do controle mandibular. Então, as vogais, né, de tongos, para ele conseguir fazer esse controle. E eu queria que você falasse um pouquinho, Simone, da sua angústia nessas primeiras fases. Porque não é fácil para os pais, né? Não. Então, dentro dessa perspectiva de treino motor, a gente trabalha com um alvo, né? E aí a gente vai falar muito disso no curso. Nós não trabalhamos com um monte de palavras-alvo. A gente tem um único alvo, no máximo 2 alvos, né? E nós não vamos sair daquele alvo enquanto a gente não consolidar a aprendizagem daquele nível motor. E a Simone estava comigo, ela estava lá acompanhando as sessões todo dia, toda semana na supervisão, eu fazendo a supervisão da fono, estava ela lá. E aí, fala da sua angústia, Simone, como que é lidar com isso? Porque, assim, a gente precisa confiar no processo, né? A gente precisa confiar na pessoa que está ali à frente do caso, e toda vez que ela fazia alguma alteração, eu ia para a internet, né? Porque o pai Google ia me ajudar em alguma coisa que ela falava, então eu acho que por isso a minha ansiedade em estudar tudo, em saber tudo, porque eu queria entender cada etapa daquilo que estava sendo trabalhado. Eu sempre pergunto dela como é que eu posso ajudar ele em casa. Eu não cobro o que as fonos trabalham na sessão, eu não trabalho em casa. Mas se ele já consolidou, eu já pergunto dela na supervisão. Eu posso começar a cobrar isso dele? Eu posso corrigir ele nesse sentido? Então, foi muito nesse sentido, assim, eu já estava quase que... Eu fico enterrando um sonho do meu filho falar. Entrar com a comunicação aumentativa nos primeiros momentos foi difícil, porque a gente cria aquela angústia de, ela está desistindo também, ela está me dando um recurso, porque ela acha que ele também não vai conseguir. Então, entrava muito isso. Então, eu comecei a pesquisar sobre a comunicação aumentativa e eu vi que era um recurso que a criança tinha dentro do processo e que ele não inibia e nem dificultava o aprendizado daquilo que estava sendo trabalhado com relação à linguagem e a comunicação expressiva. Então, depois que eu entendi isso, eu incentivei, eu quis participar do processo, eu tirava fotos. Quando as meninas usavam o Let Me Talk com sequências de ações, mesmo que ele não conseguisse se expressar, eu pedia para ele criar a sequência no Let Me Talk daquilo que tinha acontecido no dia a dia dele. Então eu chegava em casa e eu disse, como é que foi seu dia? Como é que foi com a tia Carol? Ele não conseguia falar, mas ele montava a sequência. Você quer lavar as mãos? Só um minuto. Aí deu spoiler aí, ó, já viu como é que ficou. Assim, só um parênteses, sim, que eu acho que vale muito a pena reforçar.
esse sentimento, assim, né? A Fono agora implementou comunicação alternativa, ou colocou isso como... Esse sentimento é muito comum, né? Vindo dos pais. Agora ela desistiu, ou não vai vir falar, ela tá achando e não, né? E não quer me contar, ou então ela, né, não tem esperança. E tem um outro lado também, que por muito tempo, né, as mais antigas aqui vai saber, que tinha um mito que isso era verdade, né, que se colocasse comunicação alternativa, se implementasse, não vinha fala. E já tem muitas pesquisas mostrando o contrário. Então, sim. Até hoje eu tenho mães que me procuram ou então falam dessa angústia com a Denise. A Denise fala com a Simone, o Mário usou. E é o mesmo modelo para todo mundo de tablet. E aí, gente, por quê? Porque a gente não tem... É exatamente um mito, né? Porque, na verdade, a gente está ali trabalhando aquilo que eu reforcei agora há pouco, os pré-requisitos. E a comunicação alternativa vai entrar para isso, né? Para desenvolver linguagem. Então, a gente não vai conseguir trabalhar a fala se não tiver linguagem. Então, a Ariane comentou, né? Uma concepção de linguagem, agora sim. E agora que a gente tem linguagem o tempo todo. A gente trabalha a fala também, mas a gente nunca tira o pezinho lá da linguagem. Então, a comunicação alternativa está para isso também, né? Então, é um mito que a gente não quer mais, né, que se propague. Pelo contrário, a gente tem evidência científica mostrando o contrário. Aline, faz um favor, me coloca de host de novo, porque eu acho que tem pessoas que estão tentando entrar e não estão conseguindo por causa do limite na sala. Tá. Me coloca de host de novo aí. Achou? Agora sim. Perfeito. E eu acho que, assim, só complementando, né, eu acho que esse caminho, assim, né, que muitas vezes a gente já vai direto prompt, não pensa, né, nesses pré-requisitos, aquele treino de imitação, eu vi muitos... No primeiro momento eu estranhei, né, eu falei assim, porque a gente discute, a gente faz reunião de grupo né, entre a gente há muitos anos. E é um treino bem estruturado, assim, voltado para imitação. Bom, e eu falei, gente, a gente vai trabalhar, nosso objetivo é linguagem, é fala, né? Não vinha muito na minha cabeça ser algo tão estruturado e não contextual e não funcional. Mas a gente vê que ali precisa ser desse jeito, com as nossas crianças precisa ser daquela forma, e eu vi muitos resultados, a gente está vendo ali, né? Por isso que foi que depois conseguiu trabalhar até toda a implementação ali, né, do treino motor de fala, senão não tinha essa condição. A gente vai percorrer esse raciocínio todo com vocês bem direitinho, a gente vai mostrar as técnicas que a gente usa, que dão resultado, como é que funciona isso tudo, né? E os resultados a gente consegue observar mesmo na prática. Assim, a gente tem melhoras muito importantes, a gente está estimulando neurônio espelho, habilidades de imitação que são fundamentais para a fala e a atenção compartilhada, principalmente, que é nosso primeiro objetivo. Então, eu quis muito que a Simone falasse um pouquinho dessa angústia, porque eu sei que é difícil também para a gente lidar com isso com os pais. E isso é outra coisa que eu quero trabalhar muito com vocês que vão estar com a gente na pós, que é esse diálogo, né? Eu falo sempre lá nas caixinhas, né? As pessoas me perguntam assim, como saber se a criança está evoluindo? Eu falei assim, o fonoaudiólogo tem que dizer se a criança está evoluindo. É esse diálogo com as famílias, é esse posicionamento de explicar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, onde que a gente pretende chegar. Eu lembro que, com a Simone, teve uma época que o alvo, a palavra alvo do Mário era mais. Você lembra dessa fase, Simone? Lembra, né? Lembro sim. Arduamente, né? Mais mamãe. Exato.
E aí, ela ficava super angustiada, porque, tipo assim, era um alvo dificílimo de sair, ele não dava conta de produzir isso de jeito nenhum. Era muito difícil, muito difícil, muito difícil. Ele tentava e não ia. E aí eu falava assim, calma, porque pode ser que ele demore um pouquinho mais para conseguir produzir esse algo agora, mas a gente está trabalhando a aprendizagem motora. Ele vai começar a produzir outras coisas e você vai ver e tal. E aí foi assim, né? Foram semanas tentando esse tal demais, e mamãe, e etc. E aí depois, lá na frente, quando a gente estava já em outros alvos, né, difíceis e tal, já trabalhando com alvos de língua, e aí eu falava assim, calma, Simone, vai sair. Ela falou, não, agora eu tô tranquila, porque agora eu já sei como é que é. Tipo, esse daí demora para sair, mas os outros vêm por acréscimo e ele tá falando e é isso que importa. E foi, né? E a coisa fluiu, né? Então eu sei que é difícil também de lidar com essa angústia, né? De quem eu lido com isso bastante ainda e eu falo assim, olha, fica tranquila, a gente está trabalhando só com controle mandibular, demora um pouquinho para a gente ver o resultado, mas funciona, calma, vai dar certo. Né? É que a gente já recebe um diagnóstico difícil, né? Assim, o TEA, quando a gente recebe aquele diagnóstico, é um impacto muito grande para quem está vivendo aquilo, né? E aí, mais um pouquinho para frente, assim, a fono que nos atendia, ela também foi bem assertiva quando porque eu também, depois que eu estudei um pouco, claro que não chego no mérito de ser nenhuma especialista, mas depois que eu estudei um pouco, eu sei hoje o quanto é difícil o diagnóstico de um transtorno motor para uma criança que não fala. Então, é algo demorado. Então, levando o tempo que a fono que nos atendia no início, ela foi bem assertiva quando ela montou aquela avaliação e disse, olha, realmente eu acho que o Mário tem um transtorno motor de fala. E aí ela concordou da Ednise entrar, então foi muito nessa linha, né? Ela não conseguiu estruturar, mas ela foi bem assertiva no que ele precisava naquela. Exato. Deixa eu mostrar para vocês alguns trechinhos aqui de alguns vídeos dele, de alguns momentos, ó, um pouquinho para frente, né? Aqui foi no início da intervenção, aqui a gente já estava com a intervenção um pouquinho mais estruturada. Vamos sentar. Não, aqui. Melhor. Aqui ainda era o treino de imitação, tá? Ó. Rapidão. Show. Tá, um pouquinho. Estou. Você quer esse? Bate palma. Assim, ó. Palma. Uhul. Então, aqui ela estava só treinando, fazendo treino de imitação mesmo, as palmas eram algo, tá? Depois aqui, deixa eu mostrar um pouquinho aqui de outro trechinho. Aqui também a imitação. Deixa eu ver mais para frente. Isso aí já é funções executivas. Aqui também. Esse treino vai salvar a nossa vida lá na frente, gente. Eu vi muitos casos. Muitos. Depois eu vou abrir os outros vídeos. Por hora ficamos com esses, tá? Então, percorremos aí toda essa fase do treino motor de fala, tá? Então, passamos aí pelo controle mandibular, treino das vogais, aí passamos vários meses em treino de controle lábio-facial, o P, o B, o M e o V e o F, tá? Depois, só que a gente foi para o controle lingual, e aqui, gente, nós estamos falando aqui de quase 3 anos de intervenção motora de fala, tá? E, detalhe,
essa criança, o Mário Henrique, ele tinha fonoterapia todos os dias. Tá? Então, ele fez fono todos os dias nos últimos 3 anos e meio, mais ou menos. Tá? Então, foi uma terapia super intensiva, super massiva mesmo. E é uma terapia que, mesmo assim, é longa, é árdua, é demorada, não é uma coisa que a gente consegue resolver rapidinho, né, num estalar de dedos. Então, a gente ficou alguns meses trabalhando o controle lábio-facial, até a gente conseguir que ele adquirisse todo o controle desse nível da hierarquia motora. Depois a gente ficou muitos meses trabalhando só no controle apical, né, de língua. Depois, nesse controle médio e anterior e médio posterior, tá? E, no finalzinho, o controle posterior. Tá? Então, a gente conseguiu concluir essa aquisição de todos os sons da fala agora, recentemente, tem, sei lá, uns 2 meses, Simone, mais ou menos, né, que a gente deu por concluída essa etapa, praticamente. Sim, que a gente reduziu o trabalho motor e está apostando mais na questão da construção de frases e linguagem. Então, veja só, então a gente começou primeiro construindo aquelas bases dos pré-requisitos aí de desenvolvimento global e tudo que a gente precisa ganhar. Depois entramos com o treino motor, com prompt, respeitando essas aquisições dentro da hierarquia. A gente não pulou etapa, a gente não ficou, mas ele devia estar falando tal palavra, mas a mãe queria que ele falasse tal palavra. Não tinha isso, tá, gente? Nós obedecemos hierarquicamente cada um desses níveis, bonitinho, redondinho. E aí, quando ele já tinha uma inteligibilidade de fala suficiente, a gente começou a perceber que os outros déficits de linguagem, os outros níveis da linguagem começaram a ficar mais evidentes, e a gente já tinha recurso para conseguir trabalhar com os outros níveis da linguagem, né? Então, a gente começou a trabalhar com expansão lexical, né? A gente iniciou um treino específico de funções executivas, porque a gente percebia que o Mário, ele já tinha fala suficiente, mas ele ainda não tinha um desempenho comunicativo expressivo, né? E aí, essa passou a ser a grande angústia da vida de Simone, né? Ai, que legal. Legal. Okay. Kelly, precisa fechar seu microfone, por favor. Não é? Conta aí pra gente, Simone, um pouquinho como é que foi essa angústia da gente, tipo assim, olha, ele fala, tá, mas por que ele não dá conta de se comunicar agora? Porque assim, às vezes eu diz assim, Diniz, eu pergunto alguma coisa do Mário Henrique e parece que ele tem um delay para me responder. Até para ele entender, eu achava, inclusive, que ele tinha um diagnóstico diferenciado ainda. Ela ri porque Pode falar com todas as letras. Ela achava que o filho dela tinha deficiência intelectual. E eu bati o pé. Não. De novo não, essa história. Lá vem a psiquiatra para ajudar a gente. A Elisiane, desde a primeira consulta, me bate. Mas eu tenho que trazer. Ela disse que era para eu trazer a minha angústia, eu trouxe. Exatamente. Aí eu entrei na sala, o guri dando um nó nas AT, eu olhei e disse assim, realmente ele é muito retardado, percebe-se da deficiência intelectual dele. Porque eu fazia perguntas básicas e eu percebia situações que me levavam a perceber que tinha algum atraso de comunicação receptiva, porque eu perguntava dele perguntas do tipo, que cor é essa? E ele olhava, assim, quando ele quer ajuda, ele geralmente comunica com o olhar, buscando, assim, como quem diz assim, me ajuda, porque eu não sei responder. Aí eu dava um outro modelo, pegava um outro objeto e dizia, esse é amarelo, que cor é essa? Aí ele, ela quer que eu diga a cor, porque é uma das estratégias que ele criou para tentar dar a resposta daquilo que está sendo perguntado para ele. Aí ele conseguia me dar a resposta, mas eu já tinha dado o modelo, não porque ele tinha entendido o que eu estava perguntando. Exato. Então tinha isso, eu dizia, não, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu levei para a psiquiatra. Para todo mundo, meu filho tem deficiência intelectual. Eu falei, não tem, eu garanto que ele não tem. Bom, resumo da ópera. Precisei conseguir convencer ela, e não só ela, tá? Tinha a equipe lá, da supervisora também, que estava com a pulga atrás da orelha. Eu falei, não, gente,
eu mapeei a linguagem dessa criança, eu sei que ele não tem deficiência intelectual, confia em mim. E aí, de fato, a gente foi lá, a gente começou a aprofundar um pouquinho essas outras questões de linguagem. Então, o que ficou evidente? Que o Mário, ele tinha potencial para conseguir falar, mas ele não conseguia fazer a evocação lexical adequada. Ele tinha um déficit, sim, de comunicação receptiva, então tinha algumas dificuldades ali de compreensão, de fato, auditiva, e ele entende, a cognição dele era muito boa, ele conseguia entender muito bem o contexto e criar raciocínios inteligentes dentro do contexto, mas ele não conseguia, muitas vezes, processar exclusivamente auditivamente as respostas e dar o que a gente queria. Então, nós começamos um trabalho específico com o Mário em duas vertentes. Que foi um treino específico de comunicação receptiva, então a gente começou a fazer um treino mais minucioso, focado em comunicação receptiva especificamente, para que ele conseguisse compreender melhor, dar melhores respostas. E a gente começou também um treino de evocação lexical, né, que aí a gente também vai entrar nisso depois em um módulo específico do curso, falando sobre essas questões mais neuropsicológicas, né, e funções executivas. E aí a gente criou um trabalho à parte para trabalhar com isso, então além da fonoterapia que continuou, porque nessa fase ele ainda fazia o treino motor de fala intensivo, em paralelo com isso a gente começou um treino mais aprofundado das habilidades de linguagem, com comunicação receptiva e com um treino de funções executivas. E aí, para isso, a gente usou os ATs, porque as fonos tinham, olha só como é a nossa vida de fono. A gente tem que virar 15, ou a gente tem que fazer uma intervenção gigante. As fonos ainda tinham que dar conta da demanda motora, que ainda não tinha sido resolvida nessa época, a gente resolveu isso só agora há pouco tempo. E a gente já está nesse trabalho há mais de 6 meses, acho que 1 ano já, né, Sim? Nesse trabalho específico. De função executiva vai fazer 1 ano. 1 ano. Então, a gente tinha todas essas demandas aí de linguagem para dar conta, mas a gente também tinha ainda o transtorno motor. E acho que vocês devem estar percebendo que ele não tinha um transtorno motorzinho leve, sutil. Ele tinha um atraso motor moderado a grave, né? O Mário Henrique, ele seria uma criança não verbal. A Laila fez um estudo de caso dele, né? Ela tá aqui e ela tá mandando mensagem, prof, tô chocada que ele tá falando desse jeito. Tá lindo, tá falando lindo. E, então, assim, o caso do Mário é um caso grave. Sem toda essa intervenção, ele seria uma criança não verbal, tá? Ele estaria lá na estatística dos TEAs que não falam, tá? E aí, ou seja, é um investimento gigante, né? O Mário tem, sei lá, atualmente ele tem 5 fonos, né? Eu, a Mirella, Carol, Marcela, a Thaís e a... Tá faltando uma que tá substituindo a Carol, às vezes. 6. Contando com os supervisores, com as meninas. Atualmente ele tá com 6 fonos, tá? Que se revezam aí com várias funções. Né? Mas ele sempre teve um suporte muito intensivo, né? Um suporte muito grande e muito estruturado. Então, por que a gente está falando isso tudo? Porque não é uma coisa que se resolve num estalar de dedos. Não é uma coisa que se resolve com sessões esporádicas, não resolve. Tá? Então, infelizmente, a gente queria que fosse diferente, a gente queria que com 1 ou 2 sessões por semana a gente resolvesse, mas não resolve. E não dá para a gente se enganar quanto profissionais e enganar os pais. Tá? Um quadro como o do Mário, que era um quadro grave, seria impossível a gente ter chegado onde a gente chegou sem todo esse suporte, né? A gente ainda não concluiu o caso, e esse é outro motivo da gente ter trazido esse caso para discutir com vocês. Primeiro, porque é um caso grave, que teve uma excelente resposta com todo esse nível de estrutura, e o segundo é para a gente entender que as demandas referentes à fala e à comunicação, elas evoluem conforme a criança evolui no desenvolvimento. Então, quando ele não falava absolutamente nada, ele sequer produzia voz e ele nem imitava, qual que era a demanda?
que ele produzisse fala. Era uma demanda motora, né? A gente conseguiu vencer essa demanda motora. O que sobrou agora? Autonomia comunicativa, linguagem, funções executivas, controle inibitório, evocação lexical, expansão semântica, né? E um ponto que a gente não falou em nenhum momento, mas que a gente não trabalhou especificamente dentro da sessão de fono, a não ser pela comunicação alternativa, a gente trabalhou isso bastante, mas porque isso vinha sendo trabalhado na intervenção global, foi o aspecto funcional da comunicação, tá? Então, a gente não trabalhou especificamente com o aspecto pragmático, porque isso é o cerne da intervenção Denver, do que ele estava recebendo, tá? Então, em paralelo, a gente teve todo esse trabalho aí funcional sendo desenvolvido na intervenção intensiva, tá joia? Isso é muito importante da gente ressaltar, porque e outra coisa que a gente vai martelar demais, e eu acho que vocês me ouvem, quem me acompanha no Instagram tá careca de ouvir isso, mas a gente precisa entender que fala e linguagem são produtos do desenvolvimento global. Então, sem essa intervenção global do desenvolvimento, sem as 15 horas de Denver, sem a intervenção fisioterapêutica intensiva que ele recebeu, sem a TO intensiva que ele recebeu, a gente não teria tido esse desempenho de fala e linguagem fantástico que a gente teve, certo? Então, todos esses são pontos, e a gente construiu todo o curso para vocês em cima disso. O que é papel da intervenção global? Onde que entra o ABA, por exemplo, que a gente estava conversando ali com a Ariane? Qual que é o papel da intervenção global? Qual que é o papel das outras intervenções terapêuticas, fisio-TO? Eu acho que essa era uma preocupação, né, o tempo todo. E deixar claro que a linguagem vai do começo ao fim. A gente só vai, né, mudando o objetivo, mas a pragmática vai estar lá sempre, né? Desde o começo, e agora a gente está nesse foco aí também, né? Então. Exato. Recente, a Ednise esteve em uma última supervisão conosco de funções executivas, e aí eu trouxe, né, mais umas demandas, assim, dizendo assim, olha, o Mário Henrique está com dificuldade de alfabetização, ou seja, ele tem dificuldade em linguagem escrita. Exato. Aí eu disse, Ednise, o meu filho não pulou nenhuma etapa, ele vai ter que fazer tudo. Nenhuma. Exato. Esse é outro ponto importante da gente falar. A gente trabalhou com treino motor com comunicação alternativa, com treino de imitação, com treino motor de fala, com funções executivas, com expansão de todos os níveis. Eu não falei, mas a gente fez um treino sintático também com ele. A gente ainda está nessa etapa, fazendo expansão sintática, tá? Ou seja, estamos aqui trabalhando super tudo na linguagem oral e agora ele está sendo alfabetizado. E aí, o que a gente descobriu que a gente precisa fazer? Trabalhar com o quê? Com consciência fonológica, com suporte para aquisição da escrita, porque é uma criança que tem um transtorno de linguagem importante e, obviamente, esse transtorno se manifesta na fala e se manifesta na escrita. Então, tivemos todo o suporte ali na fala e agora estamos iniciando essa etapa de suporte para a escrita, né? Então, assim, o Mário Henrique é a criança onde a gente consegue passar por todas as especialidades da fono, né, intensivamente. Ele teve questões também de alimentação e seletividade alimentar, mas que a nossa equipe não deu conta, a gente está... Sim, eu estou trabalhando em paralelo. Até porque, né, gente, ele já tem 6 fonos só para trabalhar com fala e linguagem. Ia faltar um pouco de fono na vida dessa criança, né? Bom, então retomando aqui só para vocês verem, passamos por essa etapa de treino de funções executivas, de treino semântico lexical, passamos por essa etapa de treino morfossintático, então ampliando as estruturas sintáticas, ajudando ele a usar palavras de menor carga semântica, conjunções, preposições, uso de gênero, tá? Então, tudo isso a gente passou. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de um videozinho mais recente dele, tá? Pra vocês verem um pouquinho de como ele tá agora. Deixa o pezinho paradinho. Atenção. Aqui você vai pegar a bolinha
e vai levando. Opa! Aí você vai jogar aqui dentro e a tia Carol vai fazer assim. Quando eu apitar, você fala o nome da cor. Vermelho. Depois você vem pra cá e vem rastejando. E a tia Carol vai fazer. Aí você vai dizer, presta atenção, Mário. Mário, presta atenção. E você vai dizer azul. Aí você vai pulando. Uou, 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 uou. Tia Carol vem e faz. Mas vamos também. Vou avançar um pouquinho só para vocês verem o desempenho dele, tá? Atenção, Mário, concentra. Então, só para vocês entenderem, aqui era um circuito para treino de funções executivas, tá? A gente estava trabalhando controle inibitório e evocação lexical, tá bem? E a memória, né? Porque no início a gente dava as pistas e depois as pistas iam sendo retiradas. Isso, também. E aí, só para vocês entenderem, quando a gente começou esse treino, o Mário demorava 10, 15 segundos para conseguir evocar o nome de uma cor, que ele sabia, tá? Ele sabia todas as cores, já tinha sido treinado zilhões de vezes. E a gente perguntava, Mário, que cor é essa? E ele... Cri, cri, cri. Até que ele conseguia evocar, tá? Isso, segura. Então, aqui a gente está trabalhando várias coisas, a gente está usando um circuito motor, enfim, são várias estratégias juntas aqui para a gente conseguir que ele adquirisse todas essas habilidades. Então, vocês lembram do menininho que a gente mostrou lá do primeiro vídeo, tá? Esse aqui, que só chorava, que sequer compartilhava atenção, para essa criança fazendo esse nível aqui de exigência num circuito de funções executivas, tá? Então, é um caminho bem árduo mesmo, que a gente percorreu com ele todo. Bom? Eu queria mostrar um vídeo dele conversando, se tem algum aí mais... Tem só os do ABFW, né? Deixa eu abrir aqui os do ABFW. Abre, acho que esse daí fica legal para elas darem uma olhada. Você me mandou, Aline? Tá no grupo que ela criou, que eu enviei lá. Ah, tá. Da aula do dia 11. Juju não. Juju. 1. Juju. 2. Juju. 3. Juju. 4. Juju. Treinando aqui produção do S, tá? Do jogo. Para vocês terem uma noção. 100 alvos, né? Então, 100 alvos. 100 repetições por sessão, todos os dias. A gente tem todo um manejo de como é que a gente faz para ele topar fazer 100 vezes, né, a palavra-alvo, intercalando aí com acesso aos reforçadores, e tudo isso a gente repassa com vocês no curso. Eu já fui em vários cursos aí que o pessoal falava de prompt e tal, falava assim, mas não dá para fazer prompt com autista. Eu falei assim, gente, mas eu só atendo autista e a gente faz prompt com todos eles. Daí a gente ensina para vocês também como é que a gente faz esse manejo para conseguir fazer. Estou doido para entrar. Bora lá, a gente vai fazer 5 sujos. Esse aqui também é... Já abri os da BFW para ver como é que tá a produção dele agora. Mas ele tá super maroto, viu? Ele trola a mãe dele. O que ele falou esses dias? Que foi super engraçado. Rachou de rir. Eu nem lembro. Ele tá assim, a gente foi passar o final de semana na estrada e a gente sempre vai num lugar que tem ele esporadicamente. Aí ela falou assim, nossa, o Mário tá muito melhor. Aí ele tirou uma gracinha lá na hora e ele tá um meme ambulante. Porque toda hora ele fala alguma coisa.
Fofo demais. Olha que maroto. Mochila, tesoura, cadeira, caninha, vassoura, Cebola. cebola, chiquixirata, Não, de novo. xícara de chá, Xícara Não, de fala chá. só uma. Xícara. xícara, uma mesa, livro, saco, bateria, Tambor. tambor, Bateria. sapato, balde, faca, quente, Fogão. fogão, Skate. peixe, relógio, cama, um anel, milho. Não consigo falar. Cachorro. Cachorro, Ah, você falou bem. Blusa. blusa, Não, peraí, esse aqui. garfo, Tá bom, né, gente? Já deu para morrer de amores, né? Então, essa criança que vocês viram aí nomeando todas as figuras do ABFW, vocês viram que, assim, tem alguma outra distorçãozinha sutil. É uma criança que saiu de produção zero de voz, assim, não produzia voz, ele não imitava, e a gente passou por todo esse caminho. Era uma criança grave, que seria uma criança não verbal, e a gente conseguiu chegar nesse nível aqui. Não consigo falar, tá? Bem isso. Mas com toda essa estrutura que a gente conversou. Foi uma mega estrutura, uma mobilização imensa mesmo, tá? Ele tá super gaiato, ele trola as pessoas, ele tira sarro, ele faz graça, ele zoa, ele se comunica mesmo pela fala, tá? Ele tá super, super desenvolto, assim, na fala, de fato. Tem ainda questões importantes de linguagem que a gente ainda está trabalhando, mas, de fato, a gente tem aí um desempenho muito fantástico. Certo? Então, era um pouquinho desse raciocínio que a gente queria construir com vocês. Oi. O que ele dizia? Qual era a palavra, Simone, que era a nossa favorita? Ravaia. Como que é? Não quero falar com você, estou com ravaia. Ah, é. Ravaia. Fala que ele tá com raiva. Não quero falar com vocês, eu tô com ravaia. Ravaia. E a barriga é baguirrão. Aguirrão. Era que nem o Bernardo falando blóculos, que era mais difícil do que falar blocos, ele falava blóculos. Blóculos. Fantasma é antampa. Agora não é Era fantasma. uma antampa. É. Que era Era verdade. Em vez de falar fantasma, ele falava antampa. Nós tentamos trabalhar com esse fantasma um monte, aí eu desisti. Falei, não dá, vamos para outro. Aí ele adquiriu sozinho. Muito legal, né? E aí, agora eu quero mostrar para vocês, então, um pouquinho do que a gente preparou para esse curso. A professora Aline Mara assume. Então, gente, como a gente já adiantou, né, e dentro dessa experiência, desse percurso todo, né, que a gente discutiu ali com esse gatinho, a nossa ideia é trazer de modo bem, assim, devagar, discutir, né, todas, etapa por etapa, e o mais importante, pensar em quando entrar com cada uma dessas intervenções. Eu acho que isso é o pulo do gato, assim. E como a Di falou, a grande preocupação quando a gente estava pensando no curso, né, e nas aulas, de fato, a gente ter esse momento de conversa, né, capacitar mesmo. Então, é claro que sempre... graças a Deus, né, a ciência evolui o tempo todo, então, hoje a gente está falando assim, né, amanhã
vão ter novas coisas, mas a gente quer acompanhar vocês ao longo desse processo, justamente para trazer as novidades e trazer o que a gente tem visto, trazer essas discussões que a gente faz, né? Então, quando emperra ali alguma coisa, a gente senta, discute, isso a gente faz com muita frequência, e acompanhar. Então, como que vai ser organizado? A gente tem módulos, né, com os temas. Então, a gente vai ter um módulo, pode passar, Di, que vai tratar do que é autismo, qual a manifestação, as manifestações, como que é feita a avaliação médica, a intervenção médica. A prof está aqui, né, junto. Fala um oi aí, prof. Lisiane está aqui porque ela disse que vai fazer o curso das fonos, viu? Eu vou até fazer um print para me lembrar do que eu tenho que falar mesmo agora. Mas ela vai dar um módulo para vocês também. Não, eu vou falar tudo que a Aline mandar. Vou fazer como que a Aline, eu obedeço a Aline, Deus o livre. Tudo que a Aline mandar, eu dar de aula, eu preparo. Então, a gente quer esmiuçar, assim, no detalhe, o que a gente tem nos artigos de mais recente, né, dentro de todo o transtorno, né, de todos os sinais de risco, como é feita a avaliação, como é feita a intervenção, os outros médicos envolvidos, enfim. Então, esse é um panorama geral que a gente precisa, né, ter todo esse conhecimento inicial para falar, de fato, da parte da fono. Depois, a gente ficou pensando até na ordem dos módulos para ter essa linha de raciocínio mesmo. Nós vamos falar sobre a avaliação diagnóstica no TEA. Então, a professora Renata Ferraz vai trazer todos os protocolos, ela trabalha muito com diagnóstico, então a avaliação dela é minuciosa, assim, bem detalhista, né? E ela é uma fono, então ela vai trazer os protocolos que são possíveis de nós fonos aplicar como apoio para o diagnóstico. Exatamente. Então, os específicos de fono e o que são de áreas comuns, assim, que a fono também pode se apropriar. Acho que esses são os protocolos que a gente, às vezes, não faz uso e que a gente pode usar, sim. E depois, pensando um pouco na base, assim, antes de ir para os atendimentos específicos de fono, a intervenção precoce, né, que é a nossa queridinha, para dar embasamento para todas as outras coisas, né, todas as outras alterações, porque, como eu reforcei lá na hora que a Di estava explicando sobre os pré-requisitos, se a gente não trabalhar eles antes, desculpa, mas a gente não vai ter resultado ali depois. Então, a ideia que a professora Jéssica, né, trabalha os pré-requisitos, tudo que a gente precisa ter implementado já na criança, consolidado, para depois a gente, né, logo em seguida, pensar na intervenção de fato específica de fono. Aí, a prof do módulo 4 está aí, ó, que falou com vocês, a Edinises, que ela vai falar sobre comunicação alternativa. E o que é bacana é que, nesse módulo, eu sei como a Di trabalha comunicação alternativa, então eu vou dar uma explicadinha, tá, Di? Na verdade, é um compilado de várias metodologias, emprestado também muito da ciência do comportamento, né, da análise do comportamento. Então, em vários momentos ela faz uso, né, dos conceitos da análise do comportamento para implementar a comunicação alternativa. Mas eu acho que, assim, o grande diferencial do que a gente vai ver aqui, que é o modelo que eu desenvolvi de trabalho e o que eu implemento com as minhas crianças, é que eu uso as estratégias de análise do comportamento para ensinar a comunicação, mas o meu raciocínio de implementação da comunicação é de linguagem. Eu não trabalho com comportamento verbal. Só emprestado, né, Di? Eu trabalho com aquisições do desenvolvimento da linguagem. Eu trabalho numa perspectiva desenvolvimental da linguagem, mas usando as estratégias de ensino da análise do comportamento, que é o que funciona. Então, até respondendo uma angústia ali da Ariane no começo,
é um casamentozinho bem feito das duas coisas. Então, Pode assim, só para trocar em miúdos, vai ter sim um reforçador em alguns momentos, Super, mas o grande foco, ele é de linguagem. desenvolvimento de linguagem. Exatamente. Então, desde quando vai pensar na expansão lexical, na questão da construção de frases, depois de narrativas, tudo que a gente pensa no desenvolvimento da linguagem, com alguns conceitos, né, da análise do comportamento, para implementar todas essas etapas da linguagem. Isso, Outra né? coisa interessante desse módulo, que acho que é importante falar para os fonos, a gente vai falar da implementação da comunicação alternativa como estratégia de comunicação para crianças não verbais, para crianças com dificuldades motoras muito graves, para crianças que têm maiores dificuldades de comunicação. Mas a gente também vai falar da comunicação como estratégia de estimulação da linguagem. A gente vai ver isso no curso, mas muitas crianças, elas têm um déficit muito grande aí, a gente precisa materializar a fala em imagem. Então, a comunicação alternativa também serve para isso e é uma estratégia fantástica para esse desenvolvimento. Porque senão não vai ter o que a criança falar, né? Se ela não ter repertório de linguagem antes. Acho que aí mostra, de fato, né, essa diferença entre fala e linguagem que a gente fica tanto batendo. Depois a gente tem manifestações, avaliação e intervenção de linguagem no TEA, com a professora Aveline, que é a professora da UNB, trabalha também bastante com linguagem, então ela, junto com a Di, eu também tenho essa linha que a gente trabalha muito com a fonologia gestual, né? Então, acho que casa bem o nosso pensamento, por isso que a gente tem feito várias coisas juntas. E então ela vai trabalhar questões de linguagem mesmo, comunicação, linguagem receptiva, linguagem expressiva, quando trabalhar, tá? E aí, para dar base, pode passar, Di. O próximo módulo, a prof está aqui também, né, a Mirella, que é um módulo, assim, muito importante, que vai trabalhar as funções executivas, né, Mi? O módulo 6, Juju. Estava ali. E que, vocês viram, né, faz total diferença na intervenção. O Mário está aí para que nos deixa mentir, então é extremamente importante. E aí, gente, depois dos transtornos motores de fala, vou pular ali e falar o 9 primeiro, para depois falar uma questão bem importante. Os transtornos motores de fala, nós vamos seguir toda a linha de raciocínio até chegar, né, realmente na implementação do prompt. A gente não vai falar do prompt propriamente dito, porque vocês sabem, né, que é uma abordagem que vocês precisam ter a certificação. Mas toda a linha de raciocínio, que é o que a gente sente que falta muito, né, quando alguém vai discutir um caso de transtorno motor de fala, que não é só chegar e aplicar o prompt, né, na criança, a gente tem que fazer todo um mapeamento, né, em que nível hierárquico ali do motor, da hierarquia motora de fala que a criança está, que tipo de terapia, se é maciça, se é distribuída, o alvo, a escolha do alvo é extremamente importante, porque tem essa questão que é muito diferente do que a gente pensava antes, lá na questão fonológica, a gente está acostumado que, né, aqui não é um alvo, então ele tem que ser bem escolhido, com bastante fundamento. Então, todo esse raciocínio a gente vai discutir na aula. Aí, 2 módulos aqui, ó, que precisa ter, assim, né, que a gente bateu muito na tecla, que são os transtornos sensoriais, que eu acho que a gente, fono, ainda peca um pouco, né, em como a gente pode trabalhar como fono nessas questões. Então, eu acho que ele é fundamental para a gente até criar algumas estratégias de terapia mesmo. Então, eu acho que bem importante. E os transtornos motores de alimentação, né, que a professora Camila vai trabalhar, né, nas questões de seletividade alimentar, então vai ser um dos últimos módulos. E tem o módulo que a Di comentou no começo, né, que é da análise do comportamento, que a Mayla, que tem dado bastante curso nesse tema, e tem essa visão também de não fonoaba, a gente se preocupa bastante com isso, né, mas e sim, trazer
a análise do comportamento como estratégia de ensino e não como comportamento verbal propriamente dito. Então, é nesse viés, assim, que ela vai trabalhar, tá? E as aulas sempre vão acontecer segunda-feira à noite. Dito isso, são 3 encontros, né, de aula teórica, e o quarto, a gente vai ter as mentorias, que eu acho que é o grande ponto, por isso que a Adi falou assim, a gente vai pegar na mão de vocês, porque tá aí, a mentoria, ela vai ser para isso, e isso eu acho que é a cereja do bolo dessa pós. Ter um momento que a gente pode sentar e conversar, e pensar que nenhuma dúvida, ela que nenhum questionamento, nenhuma angústia, ela é superficial, e sim, ela é importante para o processo de aprendizagem de vocês. Então, é neste momento que a gente vai conversar, trazer experiência, trazer tudo que a gente tem, trazer tudo que a gente tem da parte de acadêmica, né, e clínica. Então, é nesse momento que vai acontecer no quarto encontro. Então, a gente tem 3 aulas teóricas por módulo e o quarto encontro de mentoria. Tá? Pode passar, Di. Então, gente, esses são os profs. Escolhi da Deda. Desculpa, eu esqueci de falar o nome da Fernanda ali que assim, que trabalha muito com transtorno sensorial. As meninas estão aqui, não deixam mentir, né? Então, ela tem muita propriedade. E acho que o grande ponto também é que todos os professores têm experiência, né, no atendimento com TEA já há bastante tempo, então acho que é importante a gente reforçar isso, porque essas angústias que a gente tem, todos nós já passamos, e a gente passa todos os dias. Então, acho que esse é o grande ponto do nosso corpo docente também, né? Esse foi uma preocupação, e como eu falei no começo, o nosso foco era fazer um aprimoramento prático, realmente voltado para a prática. Então, nós buscamos professores bons, teóricos, mas acima de tudo que dominam a prática, que têm experiência clínica para ajudar a gente a construir o raciocínio funcionando mesmo. Exatamente, porque a gente quer também compartilhar, né, nossas angústias e bolar estratégias para resolvê-las, né, ou discutir minimamente e conduzir o caso. Porque, assim, gente, todos vocês que estão aqui, eu acho que tem, como a Si falou no começo, uma multiplicação, né? Então, o nosso desafio é grande também como professor. Trabalhar com que vocês se tornem aptos, capacitados de fato para atender aquela criança e ter minimamente uma evolução como o Mário Henrique teve, né? Então, a Laila que viu lá no comecinho e agora ficou assustada com a evolução dele, eu acho que é isso que a gente quer com o nosso paciente, né? Que ele evolua e que mude de fato a vida dele e daquela família. Então, é uma responsabilidade muito grande do corpo docente, sim. E acho que essa que era a nossa angústia, né, de quem convidar, quem pode participar e quem realmente vai abraçar a causa. Então, acho que é isso. É isso mesmo. Muito bom ter vocês aqui, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho desse caminho. Acho que o clima da pós vai ser mais ou menos aqui também, nesse rumo de construir raciocínio, de partilhar, de compartilhar, de crescer juntos. E eu espero ter vocês com a gente nesses próximos meses, tá certo? Um beijo para todo mundo e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, gente.